Fala aí, nação, boa noite. Eu sou Alexandre Viana e você está no canal Manto Sagrado RN. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje, que é bem curtinho. Eu sou Flamengo, sempre campeão. Tô na arquibancada pra inflamar a nação. Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar, maior torcida. E aí, nação, beleza? Bom, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Manto Sagrado RN. Como todos sabem, amanhã temos Flamengo e Santos Flamengo, melhor dizendo, Santos é o mandante do jogo, vai ser lá na Vila Belmiro, que vai estar vazio, como sempre. Brincadeiras à parte, antes de mais nada eu quero dar uma super dica para você que não sabe aonde assistir esse jogo com imagem. O jogo vai ser passado em TV aberta para o Rio de Janeiro e alguns estados, mas eu trago aqui uma dica para vocês. Recomendo, vai estar na descrição desse vídeo, o canal do amigo Luiz Antônio RN. Ele fica ao vivo durante o jogo inteirinho, atualizando o link para que vocês possam ir assistir. Eu creio que com um jogo como esse, está todo mundo na expectativa de ver como é que o Flamengo vai a campo, né? O Dome aí com uma semana de trabalho, 5 dias de trabalho, mais precisamente porque os jogadores tiveram folga na terça-feira, mas a gente vê uma movimentação diferente, então a torcida do Flamengo está mais curiosa ainda para poder ver esse jogo e ver como é que os jogadores vão se comportar a campo. Então, vou deixar na descrição, o primeiro link aqui na descrição, do meu amigo Luiz Antônio RN, que está sempre ao vivo. Então, se você não é inscrito, vá lá, se inscreva, acione o sininho para receber todas as notificações, mas ele entra sempre ao vivo 40 minutos antes do jogo iniciar, e aí ele vai dizer para vocês aonde que vai estar o link, normalmente fica na aba da comunidade. Tá certo? Bom, tendo dito isso, eu trago aqui o Globoesporte.com sempre faz uma espécie de uma enquete, joga para a galera escalar aquele time que eles vê como ideal. Não por um acaso, eu acho que foi mais ou menos isso que o Domi trabalhou, entre outras opções. Ele trabalhou essa semana, ele trabalhou uma variação de 3 possíveis escalação, né? Com Gabigol, sem Gabigol, com Pedro, com os dois Pedro, Pedro centralizado e o Pedro Rocha aberto pelas pontas, e aí nesse caso seria ou o Bruno Henrique ou o Everton Ribeiro iria para o banco, né? Mais provável que seria o Everton Ribeiro, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês o que a galera, os mais votados lá no Globoesporte.com. Tá aí na tela para vocês, você vê aí o Diego Alves, né, unanimidade com mais de 40 mil escolhas, o Gustavo Henrique com mais de 32 mil escolhas, o Tuller com mais de 31 mil escolhas, esse foi uma das zagas trabalhadas pelo Domi, aliás a zaga mais trabalhada por ele, Felipe Luiz com mais de 43 mil escolhas, né, não tinha como não ser, Thiago Maia com mais de 31 mil, um pouco mais de 31 mil escolhas, o Isla, que acabou de chegar, 42 mil internauta votou nele e 42 mil também votou no Arrascaeta, 40 mil votou no Gesso e Everton Ribeiro, 42 mil. Bruno Henrique, 40 mil, um pouco mais de 40 mil também votou pela presença dele e o Pedro, um pouco mais de 35 mil. Tudo indica que o Gabigol, aliás, o Gabigol está apto para o jogo. Então ele trabalhou essas variações. O Gabigol junto com o Bruno Henrique lá na frente, nesse caso saía o Pedro. Ele também trabalhou uma variação. Bruno Henrique e o Everton Ribeiro aberto pelas pontas e o Pedro isolado lá na frente. Trabalhou o Pedro Rocha e o Pedro lá na ponta e o Pedro Rocha no time, nesse caso sairia o Everton Ribeiro. Mas eu tenho uma ligeira impressão, eu estou achando, pelo aquilo que eu observei durante a semana, que a escalação será quase que isso que vocês estão vendo aí, mas com exceção do Pedro, que sairia para a entrada do Gabigol
no lugar dele. Então ficaria praticamente o time que a gente já conhece. A única peça que a gente mudaria aí seria o Isla. O Thiago Maia e a entrada do Túlio não seria assim novidade, são jogadores que são aptos e que têm potencial para poder entrar e ser titular. No caso aí saiu o Ilharão. O Ilharão ultimamente não vem fazendo uma partida tão pavorosa. A galera pegou um pouco no pé dele, mas eu acho que o Ilharão ainda assim, pelo calendário apertado, vai acabar atuando mais vezes por esse time que o Domi trabalhou aí durante a semana. De certo é que a curiosidade é bastante para que a gente veja, saiba de que forma que o time do Flamengo vai se comportar dentro de campo, né? Então, mais uma vez eu digo, o Flamengo teve 5 dias especificamente cheio para trabalhar, porque deram folga para o jogador na terça-feira, e aí vamos ver o que vai fazer em campo. O Domi já avisou o elenco numa conversa com o elenco, aliás, teve uma espécie de almoço lá, tem gente que é contra e a favor, eu não vou me ater a comentar isso, mas o Domi numa conversa com os jogadores, ele avisou que vai dar rodagem ao elenco. Isso paga ele acabar conhecendo características de cada jogador e também por conta do calendário apertado e também eu acho que está acima de qualquer outra decisão dele botar aquele que está melhor no jogo para poder ir de titular. A tal da meritocracia que a gente muitas das vezes cobrou no Flamengo, que acabava não existindo, né? Quem joga melhor, esse que joga com nome, não está muito bem no treino e acaba indo para o jogo. Uma outra coisa que surgiu aí, que é um negócio surreal, eu não sei da onde que a imprensa sai disso, né, arruma isso, que foi essa história do Michael estar indo para o Coritiba. Gente, o Flamengo ia pagar um pouco mais de 7 milhões de euros no Michael para poder emprestar ele para o Coritiba, né? Aí muito se fala, ele não vai ter, não está tendo oportunidade com o Domi. Não vai ter agora, mas como o Domi já bem disse, que vai dar rodagem ao time, certamente ele vai ter a oportunidade dele. Se viesse uma especulação de uma grana alta, absurda, exemplo do Pablo Mari, e aí e se fosse verdade, o jogador quisesse ir, porque é uma oportunidade de você fazer uma poupança, né? E aí o Flamengo entendesse que seria melhor para os dois, né? No caso do Mari foi um negócio inacreditável, a gente até poderia supor que seria verdade. E saiu também aí ontem não, ontem não, saiu hoje, de ontem para hoje, um possível interesse do Internacional, sem comparar tamanho de time, de assim, grandeza, com todo respeito ao Curitiba, todo respeito ao Internacional, mas também seria a mesma coisa, porque Caixa d'Água o Flamengo ia gastar mais de 7 milhões e meio por 80% do passe do jogador para emprestar de graça para o primeiro time que, entre aspas, se mostra interessado no jogador, porque jogam na imprensa que o jogador não está tendo muita oportunidade. O time do Flamengo é um time recheado, é um time muito, entre aspas, inchado. Mas isso justifica por conta do calendário e na situação que a gente está vivendo, que é cada vez mais apertado. Então o Flamengo tem que ter um elenco do jeito que está. Aliás, se preparou para isso. O Flamengo não ia investir só para poder acumular jogador dentro do clube, coisa prática essa que o Palmeiras fazia e acabou entulhando o jogador, gastou uma grana violenta para poder tentar enfraquecer os adversários, não usava o jogador e aí ficou lá, acabou não ganhando absolutamente nada e não impediu o adversário, no caso de 2019, não impediu o Flamengo de ser campeão. Então, balela essa história de Michael no Coritiba, mais especulação do que nunca de ir para o Internacional. Futebol tudo pode acontecer. Amanhã a gente pode acordar e ver uma notícia de que o jogador está indo para o clube tal e tal. Mas até então, Michael, Coritiba, Internacional, pura especulação, foi coisa jogado no vento para ver no que ia dar ou então para gerar algum assunto, alguma visualização, sabe-se lá onde, sabe-se lá o que esses caras ganham com isso. Uma outra situação bem esquisita que apareceu aí, esquisita não, porque eu acho que eu não entendo
o empresário do jogador nessa hora, que no caso eu estou falando o empresário do Neneca, o goleiro que veio do Sub-20, uma grande promessa que o Flamengo tem, para poder assumir o gol numa eventual lesão, numa outra situação qualquer que o Diego Alves esteja de fora do jogo, o César e o Neneca seria apto para atuar. Eu vejo nesse goleiro um grande potencial. Acompanhei alguns jogos no Sub-20 dele, decisão de pênalti, um monstro para poder pegar pênalti, mas é um jovem. Só que a vida do goleiro reserva, ela é ingrata, porque o goleiro reserva, ele depende que o titular se machuque, no caso, cumpra a suspensão, igual o Diego Alves foi expulso no jogo contra acho que o Atlético Goianiense, né, se eu não estou enganado. Sucessão de cartão amarelo, aí está suspenso. Do contrário, a vida do goleiro reserva ela é desse jeito. Mas o fato é que o Flamengo tem dois bons goleiros que a gente possa contar com ele na reserva. E aí eu falo isso porque o empresário dele ficou chateado, reclamou que o goleiro não tenha tido oportunidade. E isso porque o Flamengo recusou emprestar ou vender ele para um time que demonstrou interesse em contratar o jogador. Então, assim, me parece que o empresário dele, se bem que a gente sabe qual é o interesse do empresário, mas eu acho que na visão do empresário, ele deve estar. Ele fala que o goleiro não está tendo oportunidade de jogo. Então ele desconhece como é que funciona o futebol e como que é ingrata a vida de um goleiro reserva, principalmente quando você tem um camarada igual o Diego Alves, que é titular absoluto. Alguns criticam, uns falam, bota na conta dele gols que ele toma, fala que foi frango. Por exemplo, o gol contra o Botafogo. Aquilo ali, meu amigo, não tinha como, não tinha nada para ele fazer ali. Os jogadores do Flamengo deixou os caras do Botafogo livre. O gol que o Flamengo tomou contra o Grêmio também é a mesma coisa. Então, pura falácia, bobeira do cara se manifestar, se mostrar revoltado, e se a torcida não tomar cuidado também, acaba jogando isso contra o clube. Então tem que abrir o olho com relação a isso, porque o goleiro, a gente está muito bem servido de goleiro. Na minha visão, não precisa contratar. Claro, são jovens que do nada, de uma hora para outra, pode cair para eles um jogo importante ou decisivo, assim como já caiu por César, e o César foi lá e matou no peito e fez o papel dele muito bem, defendeu o Flamengo muito bem. Então o empresário dele, na verdade, quer negociar o jogador, porque quer dinheiro. Rapaziada, esse foi o vídeo. Obrigado a vocês por estar assistindo por aqui. Se é novo, se inscreva aí no canal, compartilha, acione o sininho para receber todas as notificações e compartilha nas suas redes sociais aí, que ajuda bastante para o crescimento deste canal. Hoje, às 2 da manhã da madrugada, teremos um pré-jogo lá no canal Toque de Bola RN, do meu camarada Cris Balboa. Eu não sei se eu vou estar por lá, eu vou estar no chat, mas se eu vou estar na bancada eu não sei. Mas o certo é que temos madrugadão, pré-jogo no canal Toque de Bola RN e o cachorro da vizinha latim. Obrigado pela audiência de todos vocês. Bom início de domingo, e que a gente termine o domingo maravilhosamente bem, que a gente nos encontre no chat por aí para poder falar de jogo bom, de um jogo de retomada ao verdadeiro futebol do Flamengo. Saudações rubro-negras, muita paz a todos. Eu sou Flamengo, sempre campeão, tô show na arquibancada, pra inflamar a nação.